Olá, telespectadora e telespectador do canal 6 da NET, tvcrio.org.br. Aqui, Núcleo Sindical. No programa de hoje, trazendo mais uma vez o nosso companheiro, o nosso bravo militante, Emanuel Cancela, ele que foi também um dos fundadores da Central Única dos Trabalhadores, da Federação Única dos Petroleiros, Federação Nacional dos Petroleiros, do movimento surgente também. Emanuel Cancela, seja bem-vindo aqui à nossa TV comunitária do Rio de Janeiro. E para a sua saudação aí, como é que está a luta, Manel? Queria cumprimentar, em primeiro lugar, os telespectadores, né, pela atenção que nos dão. Agradecer ao Francisco Soriano, que é presidente da TV comunitária, essa honra de estar aqui participando desse programa. E nós, nos próximos menos de 30 dias, teremos uma eleição pela frente, né? Não é pouca coisa. Que a gente espera que essa eleição mude os rumos do país, né? Que eu vou trabalhar para que a gente eleja um candidato que defenda o Estado social, né? Um candidato que defenda os pobres, né? Aqueles que precisam de políticas públicas, né? E que governe para todos, né? E eu poderia colocar nesse campo o Ciro Gomes, o Boulos, o Lula, né? Eu particularmente... Agora representado pelo Haddad, né? Pelo Haddad, Fernando Haddad. E a Manuela, né? E a Manuela, que são meus candidatos preferencial, mas como eu disse, eu vou torcer para que ganhe um desses candidatos que revejam tudo isso que está acontecendo no país, tudo isso, né? A reforma trabalhista, a PEC da morte. Essa PEC, ela tem que ser mudada, porque ela, a culpada de não ter dinheiro para pagar bombeiros, polícias militares, professores, é essa PEC que faz faltar dinheiro nos hospitais, dinheiro para a educação, né? Então, tem que mudar isso aí, né? É um absurdo que a gente tem uma PEC que congela os investimentos por 20 anos e os juros da dívida brasileira, que leva quase a metade do orçamento da nação. Ninguém mexeu nela, ela está sagrada. Todo mês a gente faz o repasse aí de cerca de metade do orçamento da União. E a gente já viu e daqui a pouco vai voltar novamente, bombeiros, professores, PMs sem salário. Isso é um absurdo, isso tem que ser revogado imediatamente. O Estado precisa investir, senão a gente vai ver, não é só um museu nacional pegando fogo. A gente vai ver a ruína do nosso país. Manuel Cancela, a última vez que nós estivemos aqui, nós falamos da atual Santa Inquisição, né? Os tribunais de exceção no Brasil, e você, que está sendo processado pela República de Curitiba, lá pelo juiz Moro, estava com uma audiência marcada, que eu compareci também, e fui testemunha, fiz questão de colocar ali o quanto você sempre foi democrático na condução do sindicato, daquelas assembleias, daqueles atos públicos, inclusive atos internos do sindicato. Isso é muito importante. Você, por exemplo, prega o voto independente de qualquer que seja a posição, né, do eleitor, ele deve votar, até mesmo contra a sua posição que você recomenda, né? A quantas anda esse seu processo, o tribunal lá de exceção, com relação à sua pessoa? Eu fui intimado 2 vezes em um ano por crime contra a honra do juiz Sérgio Moro. Essa audiência que o Francisco Soriano está falando aconteceu no dia 7, né? 7 de agosto, né? E teria 5 dias para
para decisão no processo, que não aconteceu até hoje. Né? Seria a partir de 5 dias úteis. Né? Então, eu sou acusado de crime contra a honra do juiz Sérgio Moro. E por que isso? Né? Eu sou intimado 2 vezes em um ano, mas eu fiz uma denúncia, por exemplo, em novembro de 2016, da omissão da Lava Jato, fiz uma denúncia no MPF, Ministério Público Federal, no mês de novembro de 2016, porque a Lava Jato totalmente omissa em relação à gestão criminosa dos tucanos Fernando Henrique e Pedro Parente na Petrobras. Né? Então eu fiz, até hoje não responderam essa minha denúncia, e nesse período aí eu já fui intimado 2 vezes, né? E estou, como se diz na justiça, estou com a espada na cabeça, né? Que com certeza eles vão querer me punir, e o que eu tenho feito é criticado a Lava Jato. Eu acho que a Lava Jato ela tem méritos, ela enfrentou inimigos poderosos, né? Prendeu pessoas poderosas, mas também blindou pessoas poderosíssimas. Essa é a minha crítica. É um absurdo que Aécio Neves, o senador, né, recordista em denúncias na Lava Jato, esteja solto, senador da República, né, e candidato a deputado federal. E a gente tem, por exemplo, o Lula, que está preso num claro intuito de impedir sua candidatura. Então, não é só o Aécio Neves, na verdade, a Lava Jato, ela blinda os tucanos. Aliás, o meu livro, o título dele é A Outra Face de Sérgio Moro, blindando os tucanos e entregando a Petrobras. E é isso que eu vejo acontecer, né, em relação à Lava Jato, que prende pessoas poderosas, mas blinda pessoas poderosíssimas, né? E nunca prendeu, até hoje, nenhum tucano. E hoje, aqui até em primeira mão, eu queria dizer da farsa que está montada na imprensa. Hoje, dia 12 de setembro, da prisão do governador do Paraná. Ex-governador? Não, governador licenciado, que ele está disputando a eleição do Senado. Senador, né? Então, o Richa, ele foi preso, mas foi preso a pedido do Ministério Público Estadual, né, e por uma polícia que presta serviço ao Ministério Público Estadual. Não tem nada a ver com a Lava Jato. E a denúncia é o descaramento do procurador Francisco de Lima dizer na imprensa, ter a cara de pau de dizer que foi a Lava Jato, que a Lava Jato ela não tem fins partidários. Não é facciosa. Não é facciosa. Imparcial. Então, eu repito aqui, essa denúncia é da maior gravidade, que a Lava Jato não prendeu o Richa, e eu estou muito preocupado que a Lava Jato solte o Richa. Né? E por que eu digo isso? A Lava Jato até hoje não prendeu nenhum tucano. Nem o Aécio Neves, recordista em citações na Lava Jato, nem Fernando Henrique, nem os senadores Antônio Anastasia, o José Serra, a Luísio Nunes, todos eles são citados e nunca foram presos. Mas aí alguém vai falar, como falam para mim, professor Iano, mas vai chegar a vez deles. Olha, eu acho difícil, sabe por quê? Porque o juiz Sérgio Moro, que chefia a Lava Jato, é o mesmo juiz que chefiou a investigação do Banestado, e o Banestado tem uma declaração do senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, dentro do Senado Federal, abre aspas, o maior crime de corrupção no Brasil não foi o mensalão, não foi o petrolão, foi o Banestado,
que surrupiou R$500 bilhão dos cofres públicos e é um escândalo exclusivamente tucano e nenhum deles foi preso. Fecha aspas. Então, quando eu escrevi o livro, quando eu digo que até hoje não prendeu, porque não prendeu, né? Agora eu estou preocupado que a Lava Jato, que o Moro vá soltar o Richa, né? Porque até que se prove o contrário, eles são aliados no Paraná. Manuel, sobre o Banestado, a gente poderia dizer que o Youssef tem como profissão delator? O Youssef já participou, colaborou com o Moro lá no Banestado e o Moro trouxe ele para cá, para a Lava Jato. Só para os senhores terem ideia do absurdo. Todo mundo viu o Petrolão no Jornal Nacional, os dinheiros rolando dos dutos da Petrobras, né? Que eu não tenho dúvida que a Lava Jato, uma das missões dela foi manchar a imagem da Petrobras. Então, diariamente, a gente via no Jornal Nacional o dinheiro escorrendo dos dutos da Petrobras. Mas o que a maioria dos que estão nos assistindo não sabe, que os principais ladrões da Petrobras estão livres, estão em suas casas, né, verdadeiros clubes de lazer construídos com dinheiro da roubalheira, pagando as suas penas em casa, com um agravante. Né? O Paulo Roberto Costa foi condenado a mais de 30 anos. E o CEF, que você falou, foi condenado a mais de 80 anos de prisão, estão em casa. Né? Manuel, você me permite acrescentar, o Nestor Severo, e é só você digitar aí no Google, denunciou que o PSDB levou nas compras das refinarias da Argentina mais de 100 milhões de reais. Né? Então, se alega que teria havido uma reforma num apartamento que não é do Lula, o triplex, numa reforma que hoje se refuta que não houve. Não, foi do triplex mesmo. Do triplex mesmo. Do triplex mesmo. E mais, numa comarca que não é a comarca do juiz Moro. Então, até esse princípio com relação à sua área de atuação está aí violado, né? O juiz Moro, que segundo um advogado o acusou e cobrou dele, não tem nem prova da OAB, isso porque ele prestou prova 2 vezes e foi reprovado na OAB. Aí depois apareceu como juiz e sempre viajando aos Estados Unidos, que é um direito dele, né? Mas nunca prendeu também, você falou de nunca prendeu nenhum tucano, mas o juiz Moro nunca prendeu nenhum executivo de multinacional do petróleo. Inclusive, parece que pesa, no seu livro você fala, que a sua esposa, a Rosângela, teria sido também uma das defensoras da Shell. É isso? É mais que isso, Soriano. A Rosângela Moro, esposa do Sérgio Moro, do juiz, ela tem um contrato. Ela trabalha para a Shell e para o PSDB. Né? Então, por exemplo, eu digo que a Lava Jato não prende tucano, provavelmente pode ser também por força contratual desse contrato que a Rosângela Moro tem com o PSDB. Né? Por isso, talvez, eles nunca teriam prendido o tucano. Né? E mais, ela também trabalha para a Shell. A Shell é concorrente direto da Petrobras. Só para o telespectador ter uma ideia, o presidente golpista Michel Temer, ele foi o articulador de uma lei que isentou em R$1 trilhão as petroleiras estrangeiras. A mais beneficiada foi a Shell. Né? Aí eu pergunto, não seria por conta do contrato da mulher do Moro com a Shell? Né? E a Lava Jato não falou nada. Não falou nada. Né? Então, a mesma Lava Jato que prende o Lula, sem provas, que até hoje nunca provou, ninguém viu,
ninguém viu nenhum documento comprobatório de que o triplex do Guarujá seja do Lula, e o Lula está preso num claro intuito para que ele não seja candidato. Aliás, eles já podiam soltar agora o Lula, porque ele não vai ser candidato, é o Haddad, né? E prende o Lula e não falaram nada, por exemplo, dessa lei que isenta as multinacionais em R$1 trilhão. Cadê a Lava Jato? Por que ela não pegou o Temer? E cadê Tacla Duran? E o Tacla Duran é o advogado que explica um pouco de por que os principais ladrões da Petrobras estão em suas casas pagando os seus crimes. Isso é muito suspeito. Pessoas como o Alberto Youssef, condenado a mais de 80 anos. O Tacla Duran, ele foi convidado a conversar com o advogado compadre de casamento do Moro, e compadre e sócio da esposa de Moro, Rosângela Moro, o Carlos Zuccolotto Júnior, negociando com o Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, pediu ao Rodrigo Tacla Duran $5 milhões. E para que eram os $5 milhões que o Zuccolotto pediu ao advogado da Odebrecht, Tacla Duran? Seria para ele ter prisão doméstica e mais, para perdoar $10 milhões de multa da Odebrecht. Então, isso levanta suspeição para o cidadão aqui de fora, né? Como é que se deu essa liberdade para os ladrões da Petrobras? Foi de graça? Foi porque o Moro ficou com pena do Paulo Roberto Costa, do Alberto Youssef, do Fernando Baiano, do Sérgio Machado? Então, essa história que ninguém investigou até hoje, e o Moro foge disso como o diabo da cruz. O Zuccolotto, falando em nome da Lava Jato, pediu $5 milhões, né, ao Tacla Duran, advogado da Odebrecht, para ele ter a prisão doméstica e perdoar também $10 milhões em multa da Odebrecht. Então, a Lava Jato, ela tem perdido muita credibilidade, e eu não tenho dúvida que é por conta de não explicar essas situações. Né? A sociedade gostaria de ouvir qual é a explicação jurídica da Lava Jato, do Moro, para soltar os principais ladrões da Petrobras, botar eles para pagar os crimes em casa. Né? Nesse rol aí de personalidades citadas, que deixou assim muita dúvida, é o caso também da advogada bem-sucedida, Cata Preta, né? Que fugiu para os Estados Unidos, que só numa operação, ela ganhou um pouquinho só $20 milhões. Não, $20 milhões de reais. De reais. Que não é pouca coisa, né? O que houve ali, Manel? Você sabe de mais alguma coisa? Não, são aquelas coisas inexplicáveis. Corre um boato entre os advogados que o melhor emprego Você hoje... é advogado também. Eu sou advogado desde 88. E tem um grupo de advogados pela democracia, né? Que você é muito interessante. Eu sou simpatizante, muito. Uhum. Então, a Gata Preta, em 8, 9 casos da Lava Jato, que ela advogou para a Lava Jato. Então, ela estava dizendo que o cargo mais cobiçado hoje, entre aspas, dos advogados, é ser advogado da Lava Jato. Porque a Gata Preta, em 8, 9 casos, arrecadou $20 milhões. E foi embora para os Estados Unidos dizendo que estavam ameaçando ela de morte. Foi sim. Só em uma delação, né, denunciada do Tacla Duran, foi pedido a ele $5 milhões. Então, eu acho que nessa história aí, o mais barato foi o Bendini, Aldemir Bendini, ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, que a filha dele, do Aldemir Bendini, recebeu um telegrama, um e-mail pedindo 700 mil para
ser conseguido um habeas corpus para o pai dela. Ela, quando viu aquilo ali, denunciou. Aí a Lava Jato, né, que ele está preso na Lava Jato, o Aldemir Bendini, então foi pedido a ele R$700 mil para ele ter um habeas corpus via o Supremo Tribunal Federal, o STF. Né? E ela, inocentemente e honestamente, denunciou aquilo ali. E a Lava Jato disse que ia apurar como é que aconteceu aquilo. Então, hoje a profissão dos advogados mais rentosa é ser advogado da Lava Jato, ao que parece. Porque em 8 a Carta Preta conseguiu 20 milhões de reais. E só em uma delação, o Zucoloto, em nome da Lava Jato, pediu 5 milhões de dólares. É um dinheiro que a maioria dos advogados não vão ganhar a vida inteira, né, trabalhando diuturnamente. Manuel, é importante que eu acho você, telespectadora e telespectador, saiba da posição sempre independente do companheiro Emanuel Cancela, que teve à frente do Sindipetro, onde eu fiz parte também da diretoria até 2016, né? Nós fizemos o enterro, nós fizemos centenas de atos, discurso, rolezinho, em frente aos leilões de petróleo, em todos os governos, de FHC, do governo Lula, do governo Dilma, do governo, até mesmo quando Bendini era presidente da Petrobras, a gente ainda assim, qualquer ato dele que fosse contra os trabalhadores, contra a soberania nacional, o patrimônio público, nós respondemos. Vamos relembrar aí quantos enterros nós fizemos e de quem, Manel? Só para ficar claro aqui a nossa posição de independência. Eu fico até... fica contraditória a minha imagem, eu como dirigente do sindicato, que fui quase direto de 89 até 2017, né? Uhum. Né? Nós fizemos o enterro de todos os presidentes da Petrobras, de todos eles, né? Na nossa gestão. E da Petros também, né? E da Petros, mas não fizemos, a maioria deles não foi por corrupção. Não, e alguns diretores também. Alguns diretores fizemos escracho na casa deles. Né? Então, a gente sempre primou pelo seguinte, que nós somos aqueles sindicalistas que não tem que ser pelego, não tem nem que correr ser de correia de transmissão, nem do governo, nem da direção da empresa. Né? Nunca fizemos isso. Né? E sempre denunciamos, quando a gente tinha informação de corrupção, a gente fazia a denúncia para o Ministério Público, como eu fiz. Verdade. Agora em novembro de 2016. Então nós sempre denunciamos, nunca ficamos calados. Né? Mas a nossa gestão era extremamente democrática, eu digo isso, na defesa intransigente tanto do país, do Brasil, da Petrobras, como dos trabalhadores petroleiros. Né? Então, nós sempre fomos intransigentes na defesa da Petrobras, da soberania nacional e dos trabalhadores petroleiros. E na defesa dos aposentados, chegamos a fazer ato peladão, que a gente chama de peladão, denunciando isso no governo Lula, porque os aposentados, apesar de receber aumento real de salário, recebia diferenciado do pessoal da ativa, mas recebia aumento real de salário. Isso tem que ser dito. Né? E nós fizemos peladão em frente à sede da Petrobras, no Rio, e lá em Brasília. Né? Então, eu, por exemplo, me sinto com moral para dizer que o governo Lula foi o melhor presidente para a Petrobras. Mas por quê? Porque você acha isso? Não. Foi no governo Lula que se desenvolveu tecnologia inédita que descobriu o pré-sal. Né? O governo Lula retomou a indústria naval, né? Gerando emprego e renda aqui para o Brasil. O governo Lula, em relação aos empregados, os empregados tinham todo ano aumento real de salário, tinham PLR e tinham, por exemplo, o benefício farmácia. Né?
Então, o governo Lula, eu não tenho dúvida de dizer... Alterou a lei do petróleo, né? Alterou a lei do petróleo, em relação ao pré-sal. ouvindo os trabalhadores. Eu fiz parte da lei que a gente chamava do projeto social, que resultou na lei de partilha. Né? Na lei de partilha. Se eu não me engano, a lei 12.301 ou 310. A lei de partilha, que era uma lei que foi uma virada em cima da lei do FHC, que era entreguista. Né? Então, nessa lei de partilha do Lula, a Petrobras era operadora de todos os campos. Em todos os campos do pré-sal, a gente tinha direito, no mínimo, a 30%. O que mais? Uma coisa importantíssima. Tudo isso está sendo destruído. Conteúdo nacional. Conteúdo nacional. Mas o que é conteúdo nacional? É garantir que a maioria dos equipamentos por pré-sal, por petróleo, seriam construídos no Brasil, gerando emprego. Tudo isso foi modificado pela lei entreguista do José Serra, a lei que é fácil, o número dela, que é a lei 4567. 4567 de 2016. Mudou totalmente a lei de partilha. Entregaram tudo, abriram tudo. Manel, nós temos, e é seu esses 60 segundos, para você mandar uma mensagem. Vamos fazer um voto de libertação? Como? Não votar nulo? Não vamos votar nulo. Acho que o voto é uma conquista da nossa sociedade, da democracia. Eu defendo que os nossos telespectadores votem nos deputados, nos senadores, no candidato a presidente do campo social, né? O que é o campo social? Aqueles candidatos que defendem o Estado social, o Estado defendendo os interesses da sociedade. E nesse campo estão o Ciro Gomes, tá o Boulos, do PSOL, tá o Haddad, né? Que já no impedimento do Lula é o Haddad, né? A Marina, não? A Marina também, aí, entre aspas, a Soriano está falando. Mas eu defendo o voto nesse candidato, em especial do Haddad, porque a grande violência que a gente sofreu nesse momento não foi a facada no Bolsonaro, até porque ele prega fuzilamento de 30 mil brasileiros e até do FHC. E de todos os petistas, ele falou e de todos os petistas lá do Acre. Né? Então, a grande violência não foi a facada no Bolsonaro. A grande violência dessa eleição é o Lula, né, sem nenhuma prova, estar preso, né, e impedido de ser candidato. Por isso, eu defendo preferencialmente o voto no Fernando Haddad, que é o Lula nessas eleições. Deixa eu começar agradecendo ao Max Figueiredo, que produziu aqui essas imagens, ele que está à frente das câmeras e da edição desse programa, a você, telespectadora, telespectador, e a Manuel Cancela, que mais uma vez esteve aqui conosco, viu? Trazendo essa voz corajosa. Muito obrigado. E estamos juntos. Reforço o agradecimento ao Max, né, o nosso cinegrafista, né? Não, o óculos não posso falar não posso botar não, que o senhor não deixa. Um abraço a todos e muito obrigado pela oportunidade, obrigado à TV Comunitária do Rio de Janeiro, obrigado ao seu presidente, Francisco Soriano. Esse canal é de todos nós. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br ou então canal 6 da NET Rio. Obrigado.